Aleluia. Sempre é bom estarmos juntos como igreja. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala sobre a soberania de Deus. E se estamos aqui, é para glorificar, prestar culto ao nosso Deus. E nós devemos sempre, queridos, nos lembrar de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Tanto bem que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Cada cuidado que Ele tem dado a nós. O Senhor é soberano. O Senhor é tremendo. Ele nos deu, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus, mesmo nós não merecendo. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar isso sobre a soberania de Deus. Às vezes eu fico pensando como Deus é grande. E eu tento imaginar a grandiosidade de Deus, mas a mente humana não chega nem perto de saber tão grande é o Senhor. Porque Ele enche todas as coisas, está em todo lugar, enche os nossos corações, está em nós, está em todo lugar. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é tremendo. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Romanos 8:28. Eu também peço, se algum irmão puder pegar um copo d'água também, para mim agradeceria bastante também. Romanos 8:28. Os irmãos abriram. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De novo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam. Então você pode ver a sua vida que todas as coisas que Deus faz na sua vida, mesmo você não entendendo, coopera para o seu bem. Obrigado, querido. E nós vivemos num mundo marcado por incertezas. Há momentos em que olhamos para a nossa vida e perguntamos: por que isso aconteceu? Você já passou por isso? Às vezes um momento difícil na sua vida e você pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Onde Deus está? Será que Ele está vendo pela situação que eu passo? Será que Ele está no controle? Onde está Deus? Quando recebemos uma notícia inesperada, enfrentamos uma enfermidade, uma perda, uma decepção, nossa tendência é pensar que Deus não está no controle, que a nossa vida perdeu o controle, que Deus não está olhando por nós. Mas a Bíblia apresenta uma verdade poderosa. Deus nunca perde o controle de nada. Deus, Ele está sempre no controle. Você pode descansar em Deus, que Ele está sempre no controle. A soberania de Deus significa que Ele reina absoluta e perfeitamente sobre toda a criação. Foi Ele que nos fez, foi Ele que fez todas as coisas. Ele reina sobre tudo, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós devemos confiar nisso, que Deus está no controle de todas as coisas, na soberania de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Nada surpreende a Deus. Nada impede seus planos e nada foge ao seu governo. Nada. John Piper, pastor americano, ele costuma destacar que Deus está sempre trabalhando em milhares de situações ao mesmo tempo. Mesmo quando enxergamos apenas uma pequena parte daquilo que Ele está fazendo. Então Deus, Ele está trabalhando em toda a humanidade.
fazendo diversas coisas, milhares de coisas. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele enche todas as coisas, então Ele trabalha em todo lugar, em toda situação. Deus está fazendo. Às vezes olhamos só uma pequena parte, olhamos para a nossa vida, para o nosso meio, e vemos muitas bênçãos que Deus tem derramado, muitas coisas que Deus tem feito. Mas Deus faz em todo lugar, queridos. E hoje eu quero ver com vocês 4 coisas, 4 verdades sobre a soberania de Deus, que podem mudar a nossa maneira de ver as coisas. Então é importante nós sabermos sobre a soberania de Deus para que possamos entender melhor a nossa situação, a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, e que Deus sempre está no controle. Deus nunca perde o controle de nada. Isaías 46, 9 e 10. Deus governa todas as coisas. É o primeiro tópico. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio que há de acontecer, o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu sou Deus e não há outro. O meu conselho permanecerá de pé. Então ele deixa claro que ele é Deus, não há outro Deus. E que todo o conselho dele permanecerá de pé. Tudo aquilo que ele falou vai se cumprir. Tudo aquilo que ele disse, assim se fará. Deus não apenas ele criou o universo, ele o sustenta, ele o governa, ele o dirige para o cumprimento de seus propósitos. Então Deus tem um propósito na criação. Deus não apenas criou o universo, criou a terra, criou o homem, criou os animais e deixou à mercê de qualquer situação ou de qualquer coisa. Não, desde o princípio Deus tem um plano e Deus está cumprindo esse plano na nossa vida, na nossa terra. Deus está cumprindo o seu plano para a humanidade. Nada acontece sem que Deus saiba. Nada acontece, a Bíblia é bem clara quando fala sobre isso. Que nada acontece sem que Deus faça, ou que Deus permita que aconteça. E Ele o dirige para o cumprimento de seus propósitos. Nada acontece sem que Deus permita. Nós vemos aqui um exemplo claro na vida de Jó. Até Satanás, para tocar na vida de Jó, na família dele, nos seus bens, ele permitiu a Satanás. Satanás não tem autoridade para chegar e tocar na vida de qualquer um de nós sem a permissão de Deus. Nós temos que ter clareza disso. E na vida de Jó é um exemplo claro. Deus disse, você pode, você não pode tirar a vida dele. O mais você pode fazer. Então nós conhecemos a vida de Jó, a história de Jó, e sabemos aquilo que Satanás intentou contra ele, contra a família dele, contra a esposa, contra filhos, contra os bens, contra a própria saúde dele. Mas porque Deus permitiu que Satanás fizesse. Nada acontece fora do governo de Deus, daquilo que Deus permite, daquilo que Deus falou. Então nós temos que descansar nisso, queridos. A soberania de Deus é para que nós possamos descansar nele, sabendo que Ele governa todas as coisas, que Ele conhece a nossa vida, que Ele sabe do nosso sofrimento, que Ele sabe da nossa dor, que Ele sabe da nossa alegria.
Então nós precisamos conhecer a Deus. Um exemplo também bíblico claro sobre que Deus governa todas as coisas é a vida de Jonas. Quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele foge. E ele toma um barco e ele vai para uma região totalmente distante de Nínive. E Deus faz o quê? Deus manda uma tempestade. Então a gente vê como Deus governa as coisas. Deus manda uma tempestade. Deus governa todas as coisas da natureza. O vento, a chuva, todas as coisas Deus governa. E na vida de Jonas, a gente vê claramente isso. Aos olhos humanos parecia apenas, foi uma tempestade que acometeu aquele barco, aquele navio. Mas quando os marinheiros ali já desesperados porque o barco ia naufragar, eles tiram sortes ali e cai sobre Jonas e eles, mesmo não querendo, eles lançam Jonas no mar. Aí acontece o quê? Deus providencia um grande peixe para que engula Jonas. Então, toda a providência de Deus, todo o tempo Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus tem algo para nós, não adianta nós queremos fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus vai fazer aquilo que Ele tem proposto no coração para a vida de cada um de nós. Então nós temos que sempre nos dispor a Deus, aquilo que Deus está fazendo, está querendo fazer na nossa vida. Senhor, eis-me aqui, faça, Senhor, conforme a Tua vontade na minha vida. Temos que sempre estarmos dispostos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Deus enviou o vento e Deus estava conduzindo todos os acontecimentos ali com relação a Jonas para cumprir o seu propósito. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o mundo, para o nosso Brasil, para a política, para a economia, olhamos para o mundo e vemos guerras lá no Oriente Médio, lá na Europa, crises mundiais, nós podemos ficar preocupados com tantas coisas acontecendo. E às vezes nós pensamos, o que será, dessa geração? O que será da geração dos nossos filhos, dos nossos netos? Alguns até não têm filhos porque vou colocar o meu filho, um filho nesse mundo. Esse mundo está perdido, tanta situação, tanta crise. E a gente fica preocupado com essas coisas, pensando o que será do nosso futuro, o que será do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas, queridos, o trono de Deus continua ocupado. Ele está assentado no trono. Tranquilo, porque ele nunca fica nervoso. Ele, como diz o Imitian, tranquilo, ele está tranquilo, sentado, tranquilo, assentado no trono. Em maneira de momento algum ele fica exasperado, fica nervoso. Como é que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta? Não. Deus conhece e Deus sabe todas as coisas. Ele está tranquilo. O trono de Deus está ocupado. Ele está assentado no trono. Deus nunca é pego de surpresa. Nada do que aconteça nesse mundo ou na minha vida pode pegar Deus de surpresa, porque Ele já conhece todas as coisas. Deus nunca precisa de um plano B. O plano de Deus vai se cumprir. E desde a eternidade, isso já tem sido feito e já tem sido proposto por Ele. Então, não deu certo esse plano, eu vou usar o plano B. Se não der certo, eu vou usar o plano C. Não, queridos. Para Deus não existe isso. Deus é soberano. Deus é criador. Deus é um Deus santo e Ele governa todas as coisas. Você já viu um bordado do avesso, cheio de emaranhados, cheio de fios, e você, quando vira ele, você vê um desenho perfeito. E assim é a nossa vida também. Às vezes nós estamos olhando
só aquilo que nós conhecemos, só o avesso, só os fios. Mas Deus já conhece todo o bordado, já fez todas as coisas, já conhece tudo. Então, muitas vezes a nossa vida pode parecer um emaranhado, nós nem mesmo entendemos aquilo que está acontecendo conosco. Mas Deus conhece, Deus já fez todo o desenho, Deus já fez tudo na nossa vida. Então você tem que descansar em Deus. É tempo de nós descansarmos em Deus, porque Deus conhece. Se você está vivendo situações que você não entende, você só vê os fios, você não vê o bordado pela frente, descanse em Deus, queridos, porque Deus conhece todo o projeto que Ele já preparou para a sua vida. O segundo ponto, lá em Gênesis 50, 20. Deus usa até as adversidades para cumprir seus propósitos. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui está falando da vida de José. E eu creio que todos vocês aqui conhecem a vida de José. Aqueles que não conhecem podem ler em Gênesis tudo aquilo que Deus fez e que preparou na vida desse homem. Deus usa até as adversidades para cumprir os seus propósitos. E a vida de José é uma das maiores demonstrações da soberania de Deus. O que é que aconteceu com José? Primeiro, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E aí ele foi vendido como escravo e viveu lá para uma família na casa de Potifar. Depois ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, ele foi preso. Ficou um tempo preso. Aí Deus providencia 2 homens, um copeiro, um padeiro, que tiveram sonhos. E ele interpretou esses sonhos. E depois de muito tempo, quando ele já estava preso, pedindo para o Senhor, sempre tranquilo, ajudando naquela prisão, administrando inclusive, ajudando o administrador e os carcereiros. O faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Então, um daqueles homens, o copeiro, ele sai, eu lembro, tem um homem que estava preso comigo. Então, o resto da história a gente já conhece. Então, a gente vê a soberania de Deus se cumprindo. E se cumpriu até na adversidade. Você imagina a vida de José? Quanto sofrimento esse homem passou? Desprezado, jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente. Então você pense na sua vida, no processo que Deus tem trabalhado na sua vida. Às vezes Deus tem dado alegria, tem dado bênção, mas em algumas situações também adversidades, enfermidades, perdas, tristezas, como aconteceu na vida de José. Mas nós vemos sempre a mão de Deus operando na vida daquele homem, desde o começo. Apesar de todo aquele sofrimento, de toda aquela adversidade, Deus tinha um propósito definido para a vida de José. E o propósito era que o povo de Deus não perecesse de fome, porque se abateu uma grande fome na terra naquela época. E se José não estivesse naquele posto, como segundo em comando no Egito, ele pôde trazer o povo de Israel, porque o povo já estava passando fome e supriu. E ali o povo floresceu, cresceu. Depois a gente vê lá no Êxodo o povo se dirigindo para a terra prometida. Mas o povo, ele não sucumbiu porque Deus tinha um propósito. E um propósito na vida daquele homem. Então Deus tem um propósito para a sua vida também, queridos. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós não devemos nunca nos esquecer disso. Desse propósito de Deus. Não estamos aqui por acaso.
Deus não te criou por acaso. Deus não te deu a salvação em Cristo Jesus por acaso. Ele tem um propósito. Creia nisso, que Deus é soberano para fazer na sua vida como fez na vida de José. A gente olha para a vida de José, a gente parecia que tudo estava dando errado. Mas Deus conduziu cada detalhe da vida dele. E muitas vezes nós mesmos não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Há portas fechadas. Às vezes nós assim ansiamos por aquela situação, tanto oramos a Deus que Deus abra aquela porta. Mas Deus, no momento, não abre, aquela porta está fechada. Orações sem resposta imediata, oramos, clamamos a Deus. Mas Deus não responde ainda naquele momento a nossa oração. Mas Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando. Deus continua trabalhando. Romanos 8, 28, o texto base que nós lemos no começo. Ele não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Não que todas as coisas são boas, a gente sabe que não. E às vezes a gente passa por muitas situações que a gente não considera que são boas. Mas Deus conhece todas as coisas e está fazendo algo tremendo e maravilhoso na vida de cada um de nós. Mesmo que nós passemos por situações difíceis e amargas, mas Deus junta todas as coisas e vai fazer algo tremendo da nossa vida. É como um cozinheiro, ele pega alguma coisa daqui, um ingrediente que sozinho aquilo não é bom, tem um gosto ruim. Aí junta com outra coisa, com outro tempero, e quando a gente prova, aquele prato é um prato maravilhoso e gostoso. Mas se você pegar cada coisa isolada, às vezes elas não são boas ao paladar, elas são ruins. É como assim, pega farinha de trigo, mais água, mais fermento e sal. Separados são sem gosto, são sem graça, mas juntos fazem um delicioso pão. Então é assim que Deus está fazendo. A gente não sabe ainda aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim, Deus usa circunstâncias que não entendemos para produzir algo maior. O terceiro ponto. A cruz é a maior prova da sabedoria de Deus. Atos 12, 23. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de homens. Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então Deus, a gente conhece a história, estava fazendo, entregando o seu Filho amado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. A crucificação de Jesus parecia uma derrota. Os discípulos ficaram assustados e se dispersaram. E agora, o que é que nós vamos fazer? Mataram o nosso mestre. Não entenderam nada daquilo que Jesus vinha falando. Mas eles achavam que era uma derrota, parecia o fim. Mas era exatamente o plano de Deus. A pior maldade da história, que foi a crucificação de Jesus,
tornou-se o maior ato de amor pela humanidade que Deus podia dar, entregando o seu próprio filho. Nós imaginamos, queridos, o quão terrível foi aquela situação, a crucificação para Jesus. Ele mesmo, em determinado momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele sofreu muito na crucificação com os açoites, mas muito mais. Quando ele foi, a ira de Deus foi derramada sobre ele e ele foi abandonado naquela cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. Então foi um ato de grande maldade, terrível na história. Homens agiram perversamente para tirar a vida de Jesus. Mas Deus estava realizando a salvação do mundo. Sem a morte propiciatória de Jesus, não haveria remissão de pecados, porque todos nós, queridos, estávamos destinados à morte e ao inferno, mas pela graça de Deus, só pela graça de Deus, nós somos salvos. Isso é soberania de Deus, Deus atuando na história, Deus atuando para trazer a salvação. Se Deus transformou a cruz em redenção, Ele também pode transformar as nossas dores em bênçãos. Se Deus usou a sexta-feira da crucificação para produzir o domingo da ressurreição, Ele pode transformar nossas noites em manhã de esperança. O que parece derrota hoje é plano de Deus para a sua vitória amanhã. Queridos irmãos, eu conheço algumas das dificuldades e provações que alguns irmãos aqui estão vivendo, nem de todos. Mas tenha fé que Deus está fazendo, que Deus está olhando por você em cada situação da sua vida. Deus está olhando, Deus é soberano, Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Por isso Ele está trabalhando na nossa vida, em cada detalhe, em cada situação que você tem passado. É o Senhor trabalhando, é o Senhor fazendo. Tenha confiança em Deus. O quarto ponto. A soberania de Deus nos dá segurança e esperança. Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará, queridos, do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Que texto tremendo, esse texto aqui de Romanos. Que coisa tremenda foi nos deixada aqui pelo Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, queridos, nem o homem, nem os demônios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vemos aqui claramente que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você é do Senhor, nada pode separar você do amor de Deus. Nem as coisas deste mundo, nem do outro mundo podem separar você do amor de Deus. A soberania de Deus nos foi dada para gerar essa confiança em nós, para que tenhamos confiança nele, que somos seus filhos, e que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Qualquer dúvida que você tenha, queridos, entregue essa dúvida para o Senhor, descanse nele, porque você está nele, você foi chamado como filho amado. Não tenha dúvida do amor de Deus por você. Não tenha dúvida de que Deus está no controle da sua vida. Não tenha dúvida que Deus está amparando você em cada momento da sua vida. Não tenha dúvida daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O cristão sabe que Deus está no controle. O cristão sabe que Deus não abandona os seus filhos. O cristão sabe que Deus cumpre as suas promessas. É verdade ou não é, querido? Se a promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. Deus conduz a sua igreja. Deus está conduzindo a sua igreja. Por isso nós podemos descansar nele. Às vezes nós queremos fazer todas as coisas. Nós queremos fazer isso, fazer aquilo, não descansamos. Queremos fazer por nós mesmos. Mas primeiro, queridos, para fazermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós temos que descansar nele para que ele possa fazer através de nós. Não é pela minha força, não é pela sua força, não é pela força do homem, mas só Deus pode fazer a obra através de nós. E que isso se cumpra na nossa vida. Nós não entendemos tudo, queridos, mas nós conhecemos aquele que controla tudo. E aquele que controla tudo, ele tem o maior interesse na sua vida porque ele te ama. Porque ele te escolheu e porque ele te chamou pelo nome. A soberania de Deus nos ensina que Deus governa todas as coisas. E eu vejo de suma importância, queridos, que nós entendamos isso. E que nós possamos entender claramente o que é a soberania de Deus. Deus governa todas as coisas. Deus usa as adversidades para cumprir os seus propósitos. A cruz prova que Deus transforma o mal em bem. Podemos viver confiantes porque Deus está no controle. Talvez você hoje está vivendo uma situação que você não entende. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece, só você. Mas a mensagem de hoje é simples: Deus continua no trono. Deus continua no trono. Ele não perdeu o controle da sua vida.
Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar, Deus está trabalhando. Amém, queridos? Possamos entender isso no nosso coração. Que nós não podemos nada por nós mesmos, nós podemos tudo através dele. Que possamos entender e compreender aquilo que ele quer para as nossas vidas. E não trabalhar contra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu queria nesse momento, queridos, que você pudesse baixar a sua cabeça. E dentro dessa palavra que foi colocada aqui hoje, você avalie a sua vida. O tempo que você está vivendo. Entregue novamente a sua vida ao Senhor. Confiante que Ele vai fazer. Que Ele trabalha, que Ele é soberano. Confie seus medos a Ele. Eu sei que muitas vezes nós temos medos. Medo disso, medo daquilo, medo do futuro. Medo de como será a minha vida amanhã, daqui a um tempo. De como será a vida do meu filho, do meu neto. Confie todo o seu medo a Ele. Confie suas dúvidas a Ele. Você tem dúvida? Isso é normal da natureza humana, mas confie isso a Ele, que Ele é poderoso para fazer. Confie seu futuro a Ele. Você não conhece o seu futuro, mas Deus conhece. Deus conhece todas as coisas na sua vida. Desde já do ventre da sua mãe, até quando Ele te chamar, confia a Ele, porque Ele sabe, queridos, porque o Deus que governa o universo é o mesmo Deus que cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. O Salmo 115:3 diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Então, queridos, entregue todas as coisas ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Eu queria ainda chamar os músicos aqui na frente para que nós possamos, enquanto cantamos, você pode ficar de pé. Você continua em oração. Naquilo que Deus está fazendo. Queria convidá-los para ficar de pé. Todos, para que possamos orar. E que você mesmo ore, entregando todas essas coisas para o Senhor. Tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Nessa manhã, você possa estar depositando aos pés do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, queridos, você pode estar orando pela vida do seu irmão que está ao lado. Você pode, se o Senhor entregou uma palavra, que é muito importante isso, quando nós estamos juntos, o Senhor trabalha na vida de cada um de nós através dos irmãos, que se Deus tem falado ao seu coração para orar com algum irmão, você pode também, enquanto os músicos cantam, orar pela vida do irmão. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela soberania, pelo Teu cuidado nas nossas vidas em cada detalhe. Pelo Teu amor, Senhor, para conosco, Senhor, porque sabemos que Tu conheces a nossa vida. Tu conheces todas as situações, Senhor, porque passamos, ó Pai. E que nesse momento, Deus, Tu possa estar trabalhando no coração de cada um de nós, para que possamos entregar tudo nas Tuas mãos e descansar em Ti, no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Amém.